E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre esportes e hoje nós vamos falar sobre os conceitos de esporte, né? A gente entender um pouco o que é o esporte, porque a gente precisa entender que existem os esportes competitivos, os esportes não competitivos, eles se dividem, né? Existem os esportes individuais, coletivos, dentro dos esportes individuais existem as suas divisões. A gente também precisa entender por que ele é esporte, o que faz ele ser esporte, qual as características para que ele se torne esporte ou para que ele seja um esporte, né? Por muitas vezes a gente pensa da seguinte maneira, quando fala esporte, fala da seguinte maneira: futebol, futsal, handebol, vôlei, basquete, só que isso aí são modalidades esportivas. A gente precisa entender por que o futsal, o futebol, o voleibol, o handebol, o basquete, o ciclismo, o judô são esportes. Por que eles se transformaram em esportes? Então existe um processo para que ele se torne esporte. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês para que dê uma noçãozinha melhor do que seja esporte. Vou colocar o vídeo aqui. Mas o que é esporte? Então, neste breve vídeo, hoje vamos trazer à luz alguns conceitos e tópicos sobre as variadas modalidades de esportes que temos hoje. O termo esporte se refere a qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, cujo papel é o de regulamentar as regras dessa prática. Isso significa que as regras de um esporte são fixas e nunca podem ser modificadas durante um campeonato. 4 características são fundamentais para dizer se determinada prática é um esporte. Primeira, ter regras fixas. Segunda, a subordinação dessa prática a algum órgão oficial. Terceira, ser uma atividade competitiva. E quarta, o atleta está sempre em busca de um tipo de recompensa maior do que o prazer de praticar o esporte. Ele é um profissional que ganha vida ou pretende ganhar, no caso de atletas amadores, por meio do esporte, seja com patrocínio ou com prêmios dados nas competições. O esporte é um dos muitos conteúdos que o professor deve trabalhar nas aulas de educação física, como mostram os parâmetros curriculares nacionais de educação física. Porém, existe uma discussão entre os especialistas dessa área, que afirmam que o esporte deve ser trabalhado de uma forma adaptada na escola. Isso significa que vocês, alunos, podem mudar as regras do jogo, quando todos os participantes da atividade estiverem de acordo. Significa também que quando o esporte é apresentado na escola, não precisa ser necessariamente competitivo. E mais que isso, nas aulas de educação física não tem medalha. O que importa é aprender e se divertir. É por esses motivos que Walter Brett, no seu livro Aprendizagem Social e Educação Física, denomina essa prática de esporte da escola, já que o objetivo é que o aluno vivencie as práticas esportivas visando o prazer e não a competição. É por isso que o basquete da sua aula é sim um esporte, mas é um esporte apropriado para ser trabalhado de acordo com os objetivos educacionais. Em diversas cidades gregas, desde a antiguidade, e sua prática envolvia diversos tipos de atividades. Tal era o nível de relevância que se concedia à prática esportiva que foram organizados os primeiros Jogos Olímpicos, neste caso, um evento que envolvia várias cidades-estados e que tinha como objetivo a vitória em honra a Zeus. Várias dessas atividades estão presentes nos Jogos Olímpicos até hoje e garantem um ar de tradição aos Jogos. O esporte que conhecemos hoje sofreu ainda influências das matrizes lusa, afro e tupi, conteúdo em que o grande antropólogo, escritor e político Darcy Ribeiro abrange em suas obras. A história do esporte divide-se em 3 períodos: esporte antigo, até a primeira metade do século XIX, esporte moderno, de 1820 a 1980, e esporte contemporâneo, de 1980 em diante. Na antiguidade, as práticas esportivas não se pareciam com as que conhecemos hoje. Em razão disso, eram conceituadas como práticas pré-esportivas. Algumas eram úteis para a sobrevivência do homem, como a corrida e a caça, e outras eram mais uma preparação para guerras, como a esgrima e as lutas. O esporte na sociedade brasileira já é tratado como uma identidade nacional, principalmente o futebol. Mas, no geral, podemos perceber que o esporte é tratado não somente como competitivo, mas sim como lazer, já que o mesmo é tratado como uma identidade nacional.
Já que o esporte é tratado como parte da cultura brasileira, isso claramente leva a nossa sociedade a conviver entre si quando se trata do mesmo. Influenciando diretamente na cultura, o esporte consegue unir pessoas de culturas diferentes em um só lugar para vivenciar um só momento, tornando isso uma cultura em si. Não esquecendo o fato de que o esporte pode melhorar na saúde tanto física quanto mental, tirando o peso do estresse das costas no dia a dia. Claro que não são todas as pessoas que estão praticando algum esporte, mas mesmo que não estejam praticando, essa união pode acontecer até em debates sobre um específico esporte. Dentre tantos benefícios, destacam-se a transmissão de valores e a relação social como fator principal do instrumento da educação. Percebe-se que, nos mesmos problemas sociais, tornando-se comuns na sociedade, o esporte cumpre uma importante função de inclusão social. Ao tirar os jovens das ruas e das drogas, ele ajuda no combate à violência, contribuindo assim na garantia de segurança pública e nas melhorias da saúde humana. E por fim, é inegável dizer que a prática do esporte é essencial para o desenvolvimento de uma ordem dentro da sociedade. Portanto, é muito importante que a população, junto ao governo, estimule a prática das atividades esportivas, principalmente nas regiões mais carentes, evitando o surgimento de doenças e violências. Então, pessoal, aí foi um videozinho explicativo sobre os conceitos de esporte, o que eles precisam ser, né? E aí no finalzinho ele deixou um adendo à questão da parte social para os deficientes, né? Que têm necessidades especiais ou necessidades diferenciadas, certo? E aí em uma próxima aula nós iremos tratar justamente desse conteúdo da inclusão, tá? Espero que dê para vocês entenderem, tem uma atividade aí para vocês fazerem. Tem um textozinho também de suporte para vocês lerem e pesquisarem as respostas. Espero que todos estejam bem aí. Até a próxima aula. Valeu!